Você já percebeu como a gente sempre acredita que se tivesse mais dinheiro, tudo estaria resolvido? Que se a conta bancária fosse maior, a ansiedade diminuiria, as decisões seriam mais fáceis, a vida teria menos tensão. Mas aqui está uma pergunta que quase ninguém faz. E se o problema nunca foi a quantidade de dinheiro, mas a forma como você pensa sobre ele? Porque houve um homem na história que teve absolutamente tudo: poder, ouro, influência, reconhecimento internacional. E mesmo assim, no final da vida, ele escreveu que quase tudo era vaidade. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Eu vou te contar sobre o homem mais rico que já existiu na face da Terra. Não estou falando de Elon Musk, não estou falando de Jeff Bezos, nem de nenhum sheik do petróleo. Estou falando de um rei que viveu há quase 3.000 anos e cuja fortuna faria qualquer bilionário moderno parecer pobre. O nome dele? Salomão, rei de Israel, filho de Davi. E o homem sobre quem a Bíblia diz em 1:10:23, assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Deixa eu colocar isso em números concretos para você entender a dimensão. Segundo 1 Reis 10:14, Salomão recebia 666 talentos de ouro por ano, só de uma das suas fontes de renda. Um talento de ouro equivale a aproximadamente 34 quilos. Faz as contas comigo. 666 talentos vezes 34 quilos é igual a 22.644 quilos de ouro por ano. Ouro hoje está cotado em torno de 340 por grama. Isso dá 7,7 bilhões de reais por ano, só de uma fonte. E isso sem contar impostos, comércio internacional, exportações, propriedades, gado, terras. Historiadores estimam que a fortuna total de Salomão, convertida para valores de hoje, seria algo entre 1,5 e 2 trilhões de dólares. Para você ter noção, Elon Musk, em 2025, tem patrimônio estimado em 400 bilhões de dólares. Salomão tinha 5 vezes mais. Mas aqui está o que mais importa. E o motivo desse vídeo: Salomão não guardou segredo. Ele escreveu exatamente como construiu essa riqueza e como qualquer pessoa pode prosperar. Está tudo no livro de Provérbios, e neste vídeo eu vou te mostrar os 7 princípios financeiros mais poderosos que Salomão ensinou, as estratégias concretas que ele usou para multiplicar riqueza, e também o erro fatal que destruiu tudo no final da vida dele. Porque existe uma diferença gigantesca entre ficar rico e prosperar de verdade. E Salomão viveu os dois lados dessa história. Se você quer aprender a prosperar, não só financeiramente, mas de forma equilibrada, com sabedoria e propósito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai mudar sua visão sobre dinheiro, trabalho e construção de riqueza. Vamos começar. Antes de falar sobre os princípios, a gente precisa entender como Salomão ficou tão rico. Porque não foi sorte. Não foi só bênção caiu do céu. Foi estratégia. Quando Salomão assumiu o trono em 970 a.C., Israel já era uma nação estabelecida. Mas foi Salomão quem transformou aquilo num império econômico. Ele fez isso através de 5 pilares estratégicos. Primeiro pilar: posicionamento geográfico estratégico. Israel ficava exatamente no meio das rotas comerciais entre África, Ásia e Europa. Salomão percebeu isso e transformou o país numa espécie de pedágio comercial. Caravanas que vinham do Egito, da Arábia, da Mesopotâmia, todas passavam por territórios controlados por ele. E ele cobrava impostos, taxas de passagem, oferecia proteção militar em troca de percentuais. Era logística e geopolítica de altíssimo nível. Segundo pilar: diversificação brutal de fontes de renda. Salomão não dependia de uma coisa só. Ele tinha mineração,
minas de ouro, prata e cobre, agricultura, vinhas, olivais, rebanhos enormes, comércio internacional. Importava e exportava cavalos, carros de guerra, especiarias, madeira, frota naval. Construiu portos em Ezion-Geber e tinha navios comerciais navegando até Ofir e Tarsis em postos internos. Toda a nação contribuía. Ele não colocava todos os ovos numa cesta só. Isso é diversificação no nível mais avançado. Terceiro, pilar: parcerias estratégicas de alto nível. Salomão fez aliança com Irão, rei de Tiro, um dos melhores construtores e comerciantes da época. Irão fornecia madeira de cedro, que Israel não tinha, e mão de obra especializada. Em troca, Salomão fornecia trigo e azeite. Ganha-ganha. Parceria que gerava riqueza dos dois lados. Ele também se casou com a filha do faraó do Egito, e isso não era só político, era econômico. Dava acesso privilegiado ao mercado egípcio. Quarto pilar: infraestrutura e grandes projetos. Salomão construiu cidades fortificadas, armazéns, estábulos para 40.000 cavalos, portos marítimos. Ele investiu pesado em infraestrutura, e isso não era gasto, era investimento, porque infraestrutura gera crescimento econômico de longo prazo. O Templo de Jerusalém, além de ser uma obra espiritual, era um símbolo de poder e prosperidade que atraía visitantes, turistas, peregrinos, gente trazendo dinheiro para a economia local. Pilar 5. Gestão de pessoas em escala massiva. 1 Reis 5 diz que Salomão tinha 150.000 trabalhadores só na construção do templo. Ele coordenava centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso exige organização, liderança, sistemas de gestão. Salomão não era só rico, era um gestor de classe mundial. Então, resumindo, Salomão ficou rico porque aplicou sabedoria prática. Ele combinou estratégia geopolítica, diversificação de renda, parcerias de alto valor, investimento em infraestrutura, gestão eficiente de recursos humanos. E tudo isso ele condensou em ensinamentos práticos no livro de Provérbios. Agora vamos ver como você pode aplicar a sabedoria de Salomão na sua vida hoje, mesmo sem ser rei, sem ter minas de ouro ou frotas de navios. Vou te mostrar 7 princípios financeiros extraídos diretamente de Provérbios. Cada um deles é acionável. Você pode começar a aplicar hoje. Princípio 1. Trabalho duro vence talento preguiçoso. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 11, diz: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem comandante, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquejear, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Esse é um dos textos mais práticos da Bíblia. Salomão está dizendo: olha para a formiga, ela não tem chefe, ninguém manda nela trabalhar, mas ela trabalha. E ela se prepara. A formiga junta comida no verão porque sabe que o inverno vem. Isso é previsão, isso é disciplina. E aí Salomão fala do preguiçoso, a pessoa que fica adiando, inventando desculpa, esperando a oportunidade perfeita cair no colo. E a pobreza vem como ladrão, de repente, sem avisar. No Brasil de 2026, a gente tem acesso a oportunidades que Salomão nunca sonhou. Internet, educação online, mercado digital, freelancing global. Mas quantas pessoas estão desperdiçando isso porque têm preguiça de aprender, de tentar, de se mexer? A formiga não espera motivação, ela trabalha. Ponto. Se você quer prosperar, comece trabalhando, de verdade, com consistência, sem desculpa. Para quem já trabalha, mas quer ir além, a formiga não só trabalha, ela se antecipa. Ela junta no verão. Isso significa
Quando você está bem financeiramente, é hora de poupar, investir, preparar reservas. Não é hora de relaxar e gastar tudo. O inverno sempre vem, crise sempre vem. Quem se preparou, sobrevive. Quem não se preparou, quebra. Princípio 2. Planejamento multiplica resultados. Provérbios 21:5 diz: os pensamentos do diligente tendem só à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Outra tradução diz: os planos bem elaborados levam à fartura. Salomão está falando sobre a diferença entre agir com estratégia versus agir por impulso. Pessoa apressada toma decisão sem pensar, compra sem planejar. Investe em qualquer coisa que aparece, muda de ideia toda semana. Pessoa diligente planeja, pensa no longo prazo, calcula, estuda, executa com paciência. Deixa eu te contar sobre o Marcos. Marcos é empreendedor, tem uma gráfica pequena aqui em Minas Gerais. Em 2019, ele estava quebrando. A gráfica mal pagava as contas. Aí, ele fez uma coisa que mudou tudo. Sentou e planejou. Ele mapeou. Quem são meus melhores clientes? Qual serviço dá mais lucro? Onde estou desperdiçando dinheiro? O que eu posso automatizar? Como eu posso diversificar? Levou 3 meses só planejando, sem agir, só pensando. E quando ele executou, em 6 meses, a receita dobrou. Não porque ele trabalhou mais, mas porque ele trabalhou melhor. Hoje, 2026, a gráfica dele fatura R$80 mil por mês e ele trabalha menos horas do que trabalhava quando ganhava R$15 mil, porque planejamento funciona. Pegue um domingo, sente e planeje. Onde eu quero estar financeiramente daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? O que eu preciso fazer todo mês para chegar lá? Não saia fazendo as coisas no impulso. Pense, planeje, depois execute. Princípio 3. Riqueza aos poucos dura mais. Provérbios 13:11. A riqueza de procedência vã se diminui, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumenta. Outra tradução diz: o dinheiro que vem fácil, vai fácil, mas quem junta aos poucos, enriquece. Salomão está falando sobre construção gradual versus enriquecimento rápido. Ganhou na loteria, provavelmente vai perder tudo em 5 anos. Estatísticas comprovam isso. 70% dos ganhadores de loteria quebram. Mas quem constrói riqueza devagar, investindo R$500 por mês durante 20 anos, termina milionário e mantém o dinheiro porque aprendeu a administrar. Para de procurar atalho. Para de cair em promessa de ficar rico rápido. Day trade milagroso. Curso que promete R$10 mil em 30 dias. Pirâmide disfarçada. Prosperidade verdadeira é lenta, é consistente, é chata até, mas funciona. Invista R$200 por mês num CDB, R$300 num fundo de ações, R$500 num negócio próprio. E espera, 10 anos, 15 anos. Você vai ficar rico, mas vai demorar. E tudo bem. Para quem já investe, revisa teu portfólio. Você está caindo na tentação de buscar retorno absurdo em investimentos de alto risco? Ou está confortável com crescimento consistente de 10 a 15% ao ano? Riqueza sólida é chata, mas é sólida. Princípio 4. Evite ser fiador. Cuidado com dívidas alheias. Provérbios 11:15. Quem fica por fiador do estranho certamente sofrerá, mas o que foge de o ser estará seguro. Provérbios 22:26. Não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Salomão é brutal aqui. Ele está dizendo: não assina como fiador. Não assume dívida de outra pessoa, nem de amigo, nem de parente, porque se a pessoa não pagar, quem paga é você, e você pode perder tudo. No Brasil, isso é comum. Coloca seu nome aqui no financiamento comigo. É só para ajudar, eu pago certinho. Não faz. A intenção pode ser boa,
Mas se der errado, e muitas vezes dá, você quebra junto. Quer ajudar alguém financeiramente? Doe o dinheiro. Empreste sabendo que pode perder, mas nunca assuma dívida que não é sua. Princípio 5. Busque conselho de gente sábia. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15:22. Os planos se frustram quando não há consulta, mas com os muitos conselheiros se estabelecem. Salomão, o homem mais sábio do mundo, está dizendo: não tenta fazer tudo sozinho, busca conselho. Ele sabia que ninguém sabe tudo e que decisões importantes precisam de múltiplas perspectivas. Antes de investir seu dinheiro em qualquer coisa, negócio, ação, fundo imobiliário, conversa com alguém que entende, não com um amigo que também não sabe nada, com alguém que realmente entende. Paga uma consultoria se for preciso, porque um erro de R$ 10.000 por falta de conselho sai muito mais caro do que R$ 500 numa consultoria profissional. Para quem já tem patrimônio, monte um conselho pessoal. Não precisa ser formal, mas tenha 3, 4 pessoas que você respeita, em finanças, negócios, investimentos, e consulte elas antes de grandes decisões. Ego mata riqueza, humildade constrói. Princípio 6. Diversifique seus investimentos. Eclesiastes 11:2, também escrito por Salomão. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso é diversificação pura. Salomão está dizendo: não coloque tudo num lugar só. Espalhe, divida, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Lembra que lá no começo eu falei que Salomão tinha múltiplas fontes de renda? Mineração, agricultura, comércio, impostos, frota naval. Ele aplicava o que ensinava. Se você tem R$ 10.000 para investir, não coloca tudo numa ação só. Não coloca tudo em cripto, não coloca tudo em renda fixa. Divide, por exemplo, 40% em renda fixa, CDB, Tesouro Direto, 30% em ações, via fundos ou ETFs, 20% em fundos imobiliários, 10% em reserva líquida ou oportunidade. Se um setor quebra, você não quebra junto. Diversificação não é só em investimentos, é em fontes de renda. Você depende 100% do seu salário? Isso é risco. Busque criar renda paralela, freelance, consultoria, venda de produto digital, aluguel de um imóvel pequeno. Salomão tinha 7, 8 fontes diferentes. Você pode ter 2 ou 3. Mas comece. Princípio 7. Generosidade gera retorno, mas não egoísmo. Provérbios 11, 24, 25. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Provérbios 22, 9. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Salomão entendeu algo profundo. Generosidade não empobrece. Egoísmo, sim. Parece paradoxal, mas funciona. Quando você doa, você declara: eu tenho o suficiente. Eu confio que vai continuar vindo. Isso quebra a mentalidade de escassez. Amanda é contadora aqui em São Paulo. Ela sempre foi organizada, sempre poupou, mas tinha um problema. Era mão fechada, não doava nada. Guardava tudo com medo de faltar. Em 2020, durante a pandemia, ela viu uma família de vizinhos passando necessidade real, sem comida, e alguma coisa tocou o coração dela. Ela comprou uma cesta básica gigante, gastou R$ 400 e entregou sem falar nada. E sabe o que aconteceu? 2 semanas depois, um cliente antigo que devia R$ 6.000 para ela há 3 anos, pagou do nada. Ela nem cobrava mais. Coincidência? Ela não acha. E aquilo abriu a mente dela. Hoje, 2025, ela separa 10% da renda dela todo mês para causas sociais. E jura, desde que começou a doar, nunca faltou dinheiro. Pelo contrário, os negócios dela cresceram. Ela abriu a própria empresa de contabilidade. Está faturando 6 vezes mais do que ganhava como empregada.
Experimente, separe 5-10% do que você ganha e doe para quem precisa, sem esperar nada em troca. Não é barganha com Deus, é quebra de mentalidade de escassez. E observa o que acontece na tua vida financeira nos próximos meses. Agora vamos falar dos erros. E aqui entra a parte mais importante e mais triste da história de Salomão. Porque ele sabia tudo isso. Ele escreveu tudo isso. Mas no final da vida, cometeu os erros que ele mesmo alertou contra. E isso destruiu tudo. Erro número 1. Acumular riqueza sem propósito espiritual. Salomão ficou tão obcecado em construir, acumular, expandir, que esqueceu por que ele estava fazendo aquilo. Eclesiastes, que ele escreveu no final da vida, é um livro inteiro sobre isso. Ele diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele percebeu tarde demais, riqueza sem propósito é vazio. Não construa riqueza só por construir. Saiba para que você quer o dinheiro. Família, reino de Deus, liberdade, impacto social. Defina, senão você vira escravo do acúmulo. Erro número 2. Multiplicar fontes de renda, mas perder o equilíbrio de vida. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Isso não era só luxúria, era alianças políticas e econômicas. Cada casamento trazia vantagem comercial ou territorial, mas destruiu a vida dele. 1 Reis 11 diz que essas mulheres desviaram o coração dele de Deus. Ele começou a adorar ídolos estrangeiros para agradar elas, e Deus tirou o reino dele, não na vida dele, mas na do filho. Israel foi dividido. O império desmoronou. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Você pode ficar rico e perder sua família, sua saúde, sua paz. Prosperidade verdadeira inclui equilíbrio. Não sacrifique relacionamentos por dinheiro. Não sacrifique integridade por lucro. Erro número 3. Confiar só na própria sabedoria. Soberba. Salomão era o mais sábio e começou a achar que não precisava de Deus. Parou de buscar direção, parou de orar, parou de obedecer e caiu. Quanto mais você prospera, mais você precisa de humildade. Sucesso sem humildade vira arrogância, e arrogância destrói tudo. Erro número 4. Exploração e opressão para enriquecer. Para manter todo aquele luxo, Salomão aumentou impostos absurdamente. Escravizou povos, sobrecarregou o povo de Israel. Quando ele morreu, o povo foi até o filho dele, Roboão, e implorou: reduz os impostos, seu pai nos esmagou. Roboão não ouviu, e o reino se dividiu. Salomão enriqueceu, mas às custas do sofrimento alheio. E isso tem consequência. Nunca construa riqueza pisando nos outros. Não explore funcionários. Não engane clientes. Não sonegue impostos. Riqueza construída com injustiça não dura. Agora chegou a hora de você aplicar a sabedoria de Salomão. Aqui está o passo a passo. Passo 1. Defina seu porquê financeiro. Escreva num papel: eu quero prosperar para... Complete essa frase. Com propósito claro. Não vale só ter mais dinheiro. Passo 2. Aplique o princípio da formiga esta semana. Escolha uma coisa que você está adiando. Aprender algo novo, começar a poupar, buscar renda extra, e comece hoje. Sem desculpa. Passo 3. Faça um plano de 90 dias. Sente e planeje. Onde eu quero estar financeiramente daqui a 3 meses? O que eu preciso fazer todo dia para chegar lá? Anote, execute. Passo 4. Diversifique, mesmo que seja pouco. Se você tem R$ 500 para investir, não coloque tudo num lugar só. Divida R$ 300 em CDB, R$ 200 em fundo de ações. Se não tem nada ainda, diversifique fontes de renda. Arrume um freela. Venda algo que você sabe fazer. Passo 5. Busque um mentor conselheiro. Ache alguém que está onde você quer chegar financeiramente e peça conselho.
Pague se for preciso. Sabedoria alheia acelera a tua jornada. Passo 6. Doe algo esta semana. R$20, R$50, R$100. Para alguém que precisa. Para uma causa que você acredita. Quebre a mentalidade de escassez. Passo 7. Leia Provérbios inteiro este mês. Um capítulo por dia. 31 capítulos. Um mês. Sublinhe todo o versículo sobre dinheiro, trabalho, riqueza. E aplique. Vamos recapitular rápido. Salomão foi o homem mais rico da história. Ele construiu riqueza através de estratégia, diversificação, parcerias, planejamento e trabalho duro. E deixou 7 princípios práticos em Provérbios que funcionam até hoje. Trabalho consistente, planejamento, construção gradual, cuidado com dívidas, busca de conselho, diversificação e generosidade. Mas ele também cometeu erros fatais. Acumulou sem propósito, perdeu o equilíbrio, confiou só em si mesmo e oprimiu pessoas. E isso destruiu o império dele. A lição? Prosperidade sem sabedoria espiritual não dura. Você pode ficar rico e infeliz. Você pode ter milhões e perder sua alma. Você pode construir um império e ver ele desmoronar. Ou você pode prosperar de verdade, com equilíbrio, com propósito, com integridade, com generosidade. Se esse vídeo fez sentido, clique no link e comenta: vou prosperar com sabedoria, porque declarar isso já é um ato de fé e compromisso. E se você quer ir mais fundo, eu fiz um vídeo sobre como investir com pouco dinheiro de acordo com o livro de Provérbios. Link na tela e na descrição. Se inscreva no canal agora. A gente traz educação financeira sólida, com fundamento bíblico, todo dia. Lembre, Salomão tinha 2 trilhões, mas terminou dizendo que tudo era vaidade. Não repita o erro dele. Prospere, mas prospere com sabedoria. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.